Olá, amigos, estamos aqui no 5º podcast do Mundo Incrível. É sempre uma alegria estar trocando ideia, compartilhando contigo, e você sabe que eu estou sempre muitíssimo bem acompanhado do meu querido amigo Bruno Buslins. E aí, Antônio, tranquilo? Como é que tá, meu querido? Tudo jóia, tudo jóia. Mais uma vez aqui para mais um podcast. Já quero aproveitar para agradecer o carinho de todo mundo que vem nos acompanhando aqui pelo canal do Mundo Incrível no YouTube. Diariamente eu recebo aí as notificações do YouTube quanto ao alcance das visualizações, embora esse não seja o nosso interesse e intenção principal. É muito bacana ver a aceitação do público quanto às reflexões que a gente faz aqui. Na verdade, são conversas que eu e o Bruno já tínhamos de longa data. Eu e o Bruno somos amigos aí desde a infância, crescemos juntos e agora a gente está gravando essas trocas, essas conversas que nós fazíamos na intimidade e nos bastidores. E hoje nós vamos falar aqui, já que os ânimos, os nervos estão à flor da pele, a gente quer falar de uma maneira um pouco mais consciente sobre as eleições, sobre a política no Brasil. Assunto delicado, hein? É, um assunto e tanto, é um desafio, requer coragem. Muita coragem. Coragem e sabedoria. Eu percebo que a gente está demasiadamente extremista e eu acho que hoje, na nossa troca aqui, a gente poderia tentar encontrar um caminho do meio, um consenso para falar de forma equilibrada dessa grande gangorra aí que está virando uma loucura e o país todo de cabeça para baixo. Acho que o equilíbrio, assim, o grande foco principal entre os extremos seria o desenvolvimento do Brasil, né? Que às vezes a gente esquece disso. Claro. A gente começa a defender muito um lado, criticar o outro lado e esquece que nós todos queremos a mesma coisa. Que o Brasil se desenvolva, seja cada vez melhor para nos proporcionar uma vida melhor. Com certeza. E para dar início aqui a essa nossa troca, essa nossa conversa, nesse país de todos, eu quero fazer uma pequena introdução, Bruno, se tu me permite, claro, falando aqui sobre o nosso sistema vigente no Brasil, a nossa democracia. Aqui no Brasil nós vivemos o que se chama de presidencialismo. Mas aqui, no nosso caso, o presidente não é quem manda em tudo, né? Nós temos a famosa praça dos três poderes, né? O poder executivo, que executa e administra esse grande governo, o legislativo, o poder legislativo, que cria as regras, as leis, onde ficam os deputados, os senadores. Aí, no caso, nós elegemos deputados e senadores nessa última eleição, presidente, governador, deputados e senadores nessa última eleição, e o poder judiciário, que trata dos problemas para com as leis. São três poderes: poder executivo, legislativo e poder judiciário. Nós temos um poder independente, que é o Ministério Público Federal, que é o órgão responsável por cuidar, por vigiar o funcionamento desses três poderes citados acima, os três poderes principais. Lembrando que o Brasil vive em uma democracia há aproximadamente aí 30 anos. 30 anos. A gente tem memória curta, né? Parece que faz mais tempo. Somos bebês ainda, né? Bebês da democracia. Muito bem falado. Bebês da democracia. Faz há recém 30 anos, desde a Constituição de 88, que contemplava aí, dentre outras coisas, a liberdade de voto, de expressão, e também apresentava um sistema de eleições livres. Para a gente ter noção, de lá para cá, a gente teve recém 7 presidentes, se eu não estou enganado. O primeiro presidente a ser eleito, aí você me ajuda com a conta, foi o Fernando Collor, né? E depois sofreu um impeachment, envolvido em diversos escândalos de fraudes e corrupção, e o seu vice, o Itamar Franco, assumiu o poder em 92. Em 95 veio Fernando Henrique Cardoso. Em 2003, o Partido dos Trabalhadores veio ao poder com o Luiz Inácio Lula da Silva, que governou até 2011, e na sequência a Dilma Rousseff veio na carona
presidindo até o primeiro semestre de 2006, quando também sofreu o impeachment, sendo aí elevado ao poder o Michel Temer, que era o seu vice. Agora nós estamos no ano de 2018 para eleger o nosso próximo presidente e, convenhamos, os nervos estão à flor da pele. Bruno, o que tu acha disso tudo que a gente está vivendo hoje no Brasil, em que a gente enxerga pessoas se afastando umas das outras, brigas nas famílias, nos grupos de amigos, apenas porque uns querem votar na esquerda e outros querem votar na direita? Cara, a palavra que me traduz, assim, desculpa esse termo, mas é foda. Tá foda a situação atual. Tá foda mesmo. Porque a gente acaba, como eu tinha dito, assim, a gente acaba esquecendo de ver qual é o principal motivo dessa eleição, qual é o principal motivo disso tudo. E a gente acaba defendendo o seu lado só, né? A gente não quer ver... eu coloco que todo mundo tem um pouco desse lado, assim, né? Dificilmente a gente separa. A gente não quer ver a construção social, a gente quer ver o nosso próprio umbigo, então... E tem muita essa parte do egoísmo, eu vejo, de achar que o que eu sei, a minha verdade é a verdade. Então, se eu escolhi o presidente tal, o deputado tal, é porque ele é o melhor. E foda-se o que tu tá pensando, porque eu sei o que é certo. Eu vejo muito, assim, no meu próprio círculo social, muitas pessoas assim, não, tu tem que votar em tal pessoa, tu tem que escolher tal pessoa, porque essa é a certa, porque essa fez isso, e aquela ali é errada, porque ela fez isso. E de repente ela tem uma visão, né, de toda a situação, a outra pessoa que vai debater com ela vai ter a outra visão, e a gente tem que ter no mínimo um respeito para aceitar a visão diferente da sua. E não se colocar como no alto, assim, como, não, eu sei a verdade, tu tem que ser subjugado a mim, porque eu sou o dono da verdade e tu não. Então... Eu acho que esse momento político, ele tem refletido o que nós carregamos internamente, né? Fica latente o quanto a gente é, em suma, egoísta e limitado a ponto de achar que realmente a nossa verdade é a verdade. A gente não consegue se ver relativo, a gente não consegue reconhecer que não sabe, né? Uma das coisas que tu mesmo falasse no nosso último podcast, que você pode assistir e ouvir aqui no canal, sobre mestres e gurus, que é uma dificuldade muito grande da nossa parte reconhecer desde já que a gente não sabe. E deixa eu só fazer a correção, não era mestres e gurus, esse foi o penúltimo, o último foi do destino e livre-arbítrio, né? Que sincronicidade. Uhum. Isso, destino e sincronicidade, partia do princípio que a gente não sabe de nada. É muito difícil hoje ver discussões com o intuito de aprender um com o outro, é apenas pessoas querendo defender as suas verdades e seus pontos de vista. Perfeito. Eu até coloco assim que falta empatia para nós, de a gente conseguir se colocar um pouquinho no lugar do outro, para conseguir, talvez, claro que não vai ser possível totalmente, mas um pouquinho assim de perceber o mundo com os olhos daquela pessoa, todo o histórico de vida dela, de como é que era a família dela, o que ela precisou da parte do governo, o que atendeu, o que não atendeu. A gente se colocar um pouquinho nesse lado assim dela para ver por que ela tá com essa visão hoje em dia. Quando a gente consegue fazer esse exercício, não só na política, na vida inteira, né? Qualquer momento que a gente faça esse exercício, a gente começa a julgar menos a decisão da outra pessoa. Eu acho que isso é essencial, que hoje em dia a gente tá cada vez mais necessitado dessa empatia. O mundo carece de empatia. É porque esse exercício de meia-culpa nem sempre é confortável. É muito mais fácil julgar. É muito mais fácil distanciar. O fulano é burro, o fulano é estúpido. Porque as coisas estão nesse ponto, Bruno. Eu tô vendo as coisas nesse ponto. E olha que eu sou uma pessoa de posicionamentos políticos um tanto quanto em cima do muro. Vamos classificar assim. Mas eu defendo o meu posicionamento em cima do muro, porque quando eu olho para um lado e olho para o outro, eu não vejo nada que faça sentido. E aí, em cima do muro, eu consigo enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Veja bem, mais clareza. Não mais do que os outros. Com mais clareza. Claro. Né? Claro, porque tu não defende aquela ideia, né? Eu vejo isso tanto na parte política, quanto na parte da religião, quanto na parte do time favorito do futebol. Claro, quando a gente tenta defender aquilo ali como se fosse nosso,
o meu político favorito, como se fosse meu, como se ele fosse alguém da minha família, ou sei lá, pior, como se fosse eu mesmo. Então, quando eu fico assim, eu acabo me fechando pro outro lado, né? Eu não tento avaliar os dois lados mais ou menos igual. O fanatismo cega, né? O fanatismo cega, né? Isso mesmo. O fanatismo te faz com que tu ignore tantos lados B que existem, né? Tantas peculiaridades, tantos pontos a serem revistos, às vezes até negativos, e a gente ignora completamente. Ah, não, mas o fulano de tal não tem isso. E tu sabe uma coisa que eu percebo, que eu acho muito louca? Até quero chegar no ponto, porque eu acho que tudo tem um lado positivo, mas eu quero falar desse lado positivo um pouquinho mais na frente. Eu vejo que agora a gente chegou num ponto em que nós estamos entre esquerda e direita. É Bolsonaro e é Haddad barra Lula, vamos colocar assim. Um Haddad barra Lula. Isso, um Haddad barra Lula. E o que eu percebo é que as duas pessoas que estão, ou as três pessoas que estão disputando o principal cargo de poder no país são as duas pessoas com maior índice de rejeição dentre todos os candidatos. Tem muita gente que pensa em votar no Bolsonaro porque é anti-PT, e tem muita gente que vota no PT porque é anti-Bolsonaro. Não é um exercício de identificação com as propostas e com as pessoas, e sim de não concordância com um lado e por isso vai pro outro. Muito isso, verdade. É? Bem que tu disse, muitas vezes eu ouço mesmo, tipo, não, vou votar nesse aqui porque Deus o livre o outro no poder. Exato. Tanto é que a popularidade, não, o marketing da parte do PT, sim, não do Bolsonaro também, mas na parte do PT é ele não. Ou seja, claro, tipo, não vou votar no PT porque eu acho ele certo, porque ele não, porque o Bolsonaro não pode. O Bolsonaro também tem a parte que, tipo, não, PT nunca mais, PT corrupção nunca mais. Claro. Então, também, os dois, assim, tipo, não votem nele. Não porque eu sou bom, é porque ele é muito horrível. Exato. E isso já mostra um pouco, e veja bem, a gente está falando de campanha política, mas isso reflete um pouco do nosso estado, nosso nível de consciência coletiva, em que para eu conseguir destacar as minhas virtudes, eu preciso diminuir as tuas características. É sempre um ataque, é sempre uma ofensa, é sempre ódio, é sempre repúdio. Não tem um trabalho do tipo, olha só, tudo bem que agora nós realmente estamos vivendo um momento muito extremo, mas, no geral, a gente não vê as campanhas políticas pautadas por respeito. Você não vê um candidato que fala, eu reconheço as qualidades do Bruno Buslins, mas ainda assim eu acredito que na minha plataforma, não. Não é isso. É o fulano, é um ladrão, é um bandido, é um mau caráter. Que viagem isso, né? Que viagem. E pior que é mesmo. Acontece assim, né? E parece que toca no tema do política, assim, parece que já os nervos vêm à flor da pele já, né? Então já começa a se exaltar, assim, quando começam... porque o fulano é isso, o outro é aquilo. Já começa a dar aquela angústia, assim, aquela raiva, aquele sentimento ruim, assim, e não tem como conservar aquilo ali contigo. Tu acaba extrapolando. Mas eu acho que... Diga. Não, pode falar. Uma coisa que eu tô vendo e acho que tá sendo bastante positiva é que, no geral, tudo isso que tá acontecendo já desde 2016, não sei se foi 2016, talvez até antes, 2014, com aquelas manifestações nas ruas, o impeachment e tal, a gente tem falado mais sobre política. Toda essa sujeira que saiu debaixo do tapete fez com que o povo, como um todo, tenha se interessado mais por política, tenha deixado de ser tão alienado quanto esses órgãos todos que fazem a nossa vida, né? Claro. A gente tem falado mais sobre política, as pessoas têm conversado mais, mesmo que a gente ainda não saiba conversar. Pelo menos a gente tá conversando, né? Tá tentando. Tá tentando. Não tá conversando ainda, tá tentando. Porque a gente tá discutindo, né? A gente tá reproduzindo os debates políticos da TV aqui, né? Na mesa de casa. Verdade. E até é interessante ver que, tentando analisar assim, o porquê disso tudo,
Porque realmente a gente veio de opostos, né? A gente tava sob uma ditadura, saiu do 8 pro 80, do 80 pro 8. A gente nunca teve o meio termo. E agora é meio que assim, escolhe direita ou esquerda, qual que é a tua. Então a gente tem que meio que se adequar, tipo, mas eu gostaria do meio, mas não tem meio. É direita ou esquerda. Você rala. E mais ou menos é assim que a gente também defende essa bandeira, né? É verdade. Tipo, não, se eu não sou esquerdo, eu sou direita. Se eu não sou direita, eu sou esquerdo. E a gente acaba esquecendo que existe e a gente pode sim escolher o caminho do meio. A história conta, agora citando aqui o livro do Siddhartha Gautama, que muita gente conhece como Buda, conta que num determinado momento da caminhada dele, ele sentou na beira do rio e pensando lá sobre como encontrar a tão sonhada iluminação, ele percebeu um barquinho em que um rapaz tocava um instrumento. Ele estava tentando afinar o instrumento. Então ele teve um insight de que se aquelas cordas estivessem muito apertadas, não sairia o som. Sairia um som muito, muito forte, muito grave. E se tivesse solta demais, o som ficaria completamente sem sentido. Então o que era relevante ali naquele caso era encontrar o caminho do meio. A gente tem se afastado cada vez mais uns dos outros. Eu tenho visto aí em grupos de WhatsApp, no Facebook, nas redes sociais, inclusive nas ruas, eu vejo bandeiras, carros, com aquelas, não sei se é decalco que chama, aqueles negócios colado. A gente está se distanciando cada vez mais uns dos outros. E veja bem, não que nós fôssemos próximos antes. A gente já tem algum tempo vivido à base do medo, com medo de se relacionar com outro, de trocar ideia, né? Por isso que a gente tem grade em casa e um monte de canal na TV. A gente tem medo do convívio, da troca. Mas a gente está ficando cada vez mais longe. E é isso que me assusta. Que a gente está parando de ver o colega, o amigo, o vizinho, o pai e a mãe como igual. Mas talvez não esteja parando, talvez a gente nunca soube, né? É verdade. Ou talvez um tempo muito antigo, mas desde que houve essa revolução industrial, cada vez mais a gente se afastou, né? Acho que a gente foi criando, assim, agora com as redes sociais, um pouco mais a gente se afastou fisicamente, mas também a gente acaba se aproximando também. Não fisicamente, né? Online. Sim, tu tem razão. Talvez a gente nunca tenha estado próximo, na verdade. Mas ainda assim, eu sinto que a gente está ficando cada vez mais longe. Bom, tu tem visto, e todo mundo que está aqui nos ouvindo agora, nos acompanhando, não só pode ter ouvido, mas como presenciou casos, né, de familiares. Esses dias eu vi, pode ser fake news, que também tem muito, mas uma youtuber super famosa que cortou os vínculos com a mãe porque a mãe tinha um candidato diferente do dela. Mas para aí, em que mundo que a gente vive que a gente não consegue lidar com as diferenças? Não consegue conviver com alguém discordando do nosso pensamento. Meu Deus do céu, né? Meu Deus do céu. Bom, não vou longe. Tive amigos que eu considero amigos que pararam de se falar porque não concordavam com seu pensamento. Aí é uma situação difícil, né? Porque daí aquela pessoa, ela acaba ela mesma se afastando por conta própria, porque tu não vai deixar de acreditar nas tuas próprias crenças, porque senão tu vai perder a amizade da pessoa. Então aquela amizade talvez não seja mesmo uma amizade, né? Ou talvez aquela pessoa esteja tão cega que ela não consegue valorizar isso. É preciso ter muito tato, muito cuidado. Tanto que no início do podcast a gente falou que é um assunto delicado, que precisa de muita coragem também, sabedoria para falar, porque os nervos estão à flor da pele, o fanatismo cega, né? Mas claro que tem um componente de que talvez as nossas amizades, como um todo, e é claro que há exceções, elas estejam pautadas apenas nas afinidades. E para mim, uma amizade, agora a gente já vai entrando em outros pontos, mas as amizades, elas transcendem isso. A amizade, às vezes, é chegar perto de alguém que percebe todas as diferenças, mas ainda assim há amor, há respeito, há sentimento, há carinho.
E eu vejo muita gente se afastando. E veja bem, não que esses amigos não sejam amigos, talvez sejam sim. Mas é o fanatismo, né? É a paixão, é os meus valores, os meus princípios. Pois E aí a gente vai se cegando, vai se fechando. Essa cegueira, assim, né? Mas realmente, se tu coloca a tua crença ali acima da tua amizade ou do teu amor pela tua própria família, pela tua mãe, como tu citou aí, será que realmente tu ama? Será que realmente tu considera aquilo ali um amigo? Se tu... Uma piada do Murilo Couto, humorista, esses dias, ele falando que eu tenho amigos que eu sou amigo dele há 15 anos, tenho amizade há 15 anos, e nunca a gente falou em nada de tema de aborto, de armas, de reforma da Previdência, e agora faz 3 meses que esse assunto é essencial pra nossa amizade. Verdade. Se tu não concordar comigo, essa amizade não valeu nada. Eu concordo plenamente com o que ele falou, porque parece que o pessoal tá assim. Tipo, antes não tinha problema. Cada um tinha seu pensamento, assim como religião. Cada um tem sua religião, tu não precisa forçar a tua religião pro outro. Cada um tem seu time, a gente se debocha e tal. Não perde amizade, mas agora a política, Deus o livre. Se tu pensa diferente, sai fora então, porque tu não merece estar na minha presença. E não sobra, e ninguém é poupado. Porque se tu não concorda, tu é bombardeado. Se tu não te manifesta, tu também é bombardeado. Então, de qualquer maneira, qualquer posicionamento é insatisfatório, é insuficiente. Nunca é bom o suficiente. Nunca é bom o suficiente. E aí talvez fique a reflexão, quem é que a gente tenta agradar com os nossos posicionamentos, né? Talvez a gente tenha aí uma sensação de obrigação, até me permita dizer isso, porque o número, segundo aí alguns dados, segundo esses dados aí que avaliam, 85 mil eleitores não votaram nesse primeiro turno das eleições. Em Minas Gerais, que é um estado enorme, a abstenção foi de 22%. 22%. Até acredito que o segundo turno seja mais ainda, será que não? Cara, eu confesso pra ti que assim, ó, eu me considero uma pessoa bem pé no chão, mas a onda de medo, não sei se tu tá vendo isso aí em Uruguaiana, só pra um parênteses, o Bruno mora em Uruguaiana, interior aqui do Rio Grande do Sul, morou muito tempo aqui em Porto Alegre, fazendo faculdade. O Bruno é formado em psicologia, é psicólogo, atua, e eu moro em Porto Alegre, então o nosso podcast ele é gravado à distância. Fechando parênteses, eu não sei se tu vive isso aí em Uruguaiana, mas aqui em Porto Alegre eu vejo uma onda de medo, cara. De medo. Tu viu aí pessoas indo votar com revólver. Agora há pouco eu li uma notícia de que uma moça, uma opositora, não sei se foi do Bolsonaro ou do Haddad, ela foi marcada com o número nas costas. Que mundo é esse? O que tá acontecendo com as pessoas? Mas eu vi isso aí e dá, assim, pelo que eu percebi, dá muito pra ver que ela mesma se fez aquilo pra talvez criar uma discórdia. Mas mesmo assim, eu não cheguei a abrir, então. Beleza. O que eu vi era uma suástica, era uma menina que tinha feito uma suástica no ombro. Ok. Dizendo que foram outros caras que fizeram uma suástica, como se alguém levantasse a bandeira pra dizer, né, eu sou nazista. Então é meio controverso, assim, um pouco. Talvez seja pra aparecer, assim, como tipo, é o que eles fazem comigo. Sim, como eu sou vítima. Mas ainda assim não diminui a loucura. Isso não diminui a... cortar o próprio corpo, cara, pra desqualificar o outro lado. Que isso? Claro. Que isso mesmo. Não, acho que a gente chegou num extremo tanto, assim, que dessa falta de conversa, de falta de conseguir ver o outro lado, que a gente, quando começa uma discussão, quando tu começa a tentar argumentar com alguém, se alguém já tentou fazer isso, alguém que tá ouvindo aí, tu faz uma pergunta assim, mas e por que tu acha isso? Mas será que não é mais interessante? E a pessoa fica meio sem palavra, quando ela não consegue detonar a tua ideia, ela parte pro pessoal. Isso eu vejo muito. Agora uma crítica, realmente pro lado da esquerda, assim, que eu vejo muito. O da direita tá começando a ser assim, começou agora com o Bolsonaro, mas antes não era tanto. Que a esquerda, quando ela não consegue detonar a tua ideia, ela tenta te detonar te chamando de fascista. Sendo que, sei lá, se tu olhar um pouco da história, o que é o fascista, talvez passe bem longe do que ela quis tentar falar.
se tu for ver realmente o que sofreu o povo que sofria pelo fascismo, e tu tentar colocar nessa comparação de hoje, tá dando um pulo muito grande, sabe? E tu tentar, tipo, argumentar, assim, ver, assim, até candidatos se ofendendo, assim, tipo, porque tu é um trouxa, porque tu é ridículo, tu é idiota, porque tu é não sei o quê. Tipo, tenta argumentar, tenta botar a tua ideia, então, tenta conversar e não tentar ofender pessoalmente aquela pessoa porque ela discordou de ti, porque ela te fez uma pergunta, então ela é golpista, ela é fascista, ela é idiota, ela é não sei o quê. Mas eu acho que mudam as palavras, mas as agressões elas continuam. Se um lado grita fascista, do outro lado grita burro, estúpido, só muda o discurso. Eu percebo que enquanto a gente achar, é a minha visão, veja bem, é só a minha visão de quem intencionalmente se coloca em cima do muro. Porque eu não concordo com um lado, eu não acho que a gente tenha lado e não acho que um lado ou o outro seja o caminho, né? Porque a gente pode evoluir em economia, a gente pode evoluir numa série de coisas, mas eu me questiono quanto ao nosso nível de consciência, e isso eu vejo que a gente quase que regride. Eu acho que nunca regride, mas é quase que de se pensar se a gente não está regredindo. Mas o discurso de um lado é fascista, do outro lado é burro, o povo que não pensa. Cara, é só ofensas, né? Muda o discurso, né? Mas é um ofendendo o outro, tentando desqualificar, tentando diminuir. É uma pena. Cara, mas assim, claro, eu tento me colocar em cima do muro também, mas acabo muitas vezes deixando de ficar em cima do muro, porque comecei assim a ir atrás, assim, a ver como um pensamento mais neutro. Claro que eu sei que não existe pensamento neutro, mas eu tentei o máximo possível. Só que realmente eu fui vendo assim que tem uns opostos, tanto de um lado pro outro, que acaba, e assim eu coloco assim um pouco mais assim do meu lado, assim, que eu sou anti dos dois extremos, mas eu vejo muito mais a parte da esquerda tentando agir nessa afronta pessoal. Assim, a direita tem muito, não nego isso, mas assim, por vídeos que eu vejo dos próprios candidatos, claro, não tirando o Bolsonaro, que o cara só fala merda, mas de candidatos assim, de deputados, coisas assim, de pessoas marchando ali, levantando a bandeira e tal, e em questionamentos assim, as pessoas acabam criando essa coisa assim, não, tu é idiota, tu é fascista, tu é não sei o quê, por só simplesmente discordar daquela pessoa. Muitas vezes não tem nenhuma agressão, e aquela pessoa solta com tudo, assim, tipo, não quero saber o que tu tá falando. Tá, mas e por que isso? Mas tu é contra o FGTS? Tu é contra o imposto? Tu é fascista. Tipo, não quero nem saber, sabe? E eu vejo, assim, na parte social aqui minha mesmo, no meu círculo social. O que eu ia te dizer é isso, tem que ver, porque tem uma série de circunstâncias que fazem algumas pessoas se simpatizarem mais com um lado do que com o outro, né? Classe social, o meio em que cresceram. Eu e tu, felizmente, nunca dependemos do famoso Bolsa Família, né? A gente não é de famílias ricas, mas sempre tivemos no mínimo as 3 refeições principais, e tem gente que não tem nem o mínimo existencial. Então também é preciso fazer o filtro de qual é a nossa situação, de que pessoas nós estamos cercados, quais são os valores para essas pessoas, né? Porque eu, pessoalmente, e repito, eu não estou certo e não tenho nem a pretensão de sê-lo, mas eu vejo uma extremidade. Talvez, se o meu meio seja mais esquerda, eu enxergue de uma forma, talvez se o meu meio for mais direita, eu enxergue de outra, mas eu vejo que é dos dois lados. Claro, não, só dizendo que eu não sou contra a ideia. Tipo, a minha crítica que não é a ideia. E sim a falta de argumentos. Isso, cada um tem ideia, claro. Com certeza, as pessoas mais pobres, elas tendem a ser mais esquerdistas, as pessoas mais ricas, mais direito. Não, nada contra, cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu pensamento, cada lado tem o seu certo e o seu errado, claro. Cada um tem o seu posicionamento, tá? Tudo bem. Agora, minha crítica vai à falta do diálogo, a tu tentar conversar com a pessoa
E tentar, tipo, mas por que tu gosta disso? Por que tu acha legal esse candidato? Exato. E a pessoa falta o argumento pra debater contigo, e daí ela apela pro tipo, tu é idiota, porque tu é feio, porque tu é machista, ou porque tu é burro, porque tu é pobre, sei lá, tanto de um lado pro outro. Acaba, tipo, não tem que falar, então eu vou te agredir. Porque daí eu te agredindo, eu te rebaixo. Nessas discussões, falar que é pobre e rico, ambas são ofensas. Porque tu é rico e não sabe, ou tu é pobre e não... A gente tá se ofendendo. E é uma pena que não sejam poucas as pessoas que consigam fazer o posicionamento de pare. Né? Pare de receber a ofensa, de receber a agressão, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Não só políticas, mas na vida, de ser xingado no trânsito, de ver alguém furando a fila e se posicionar de uma maneira amorosa. O que acontece é que a gente vê a agressão, agride de novo e fica um ciclo vicioso e que em algum momento vai chegar num estopim. E de certa forma eu vejo que essa chaleira, a água está esquentando, né? Ela está esquentando e já tem algumas manifestações de toda essa polarização, né? Já tem pessoas... Bom, esse caso aí tu citou que talvez a moça tenha se automutilado, mas ainda assim não deixa de ser um negócio espantoso. Pensa bem, tu cortar o próprio corpo? Claro. Não é uma coisa muito lógica, né? Parece que a gente, na real, tá comendo bosta e... Se tu for ver a própria... Agora fazendo uma crítica à direita, a própria campanha do Bolsonaro, que seria, tipo, mais ou menos a ideia, assim, é tu pegar a arma e sair matando todo mundo que não presta, entre aspas. Que alguém julga que não presta. Então, já começa por aí, né? O quanto a gente já tá gerando ódio só naí, né? Não, vamos colocar armas porque a gente tem que matar o bandido, porque a gente tem que, sabe, botar na cadeia, porque a gente tem que, sei lá, de uma coisa já de ódio, e daí o outro lado também já gera mais ódio ainda, e daí é corrupção, é escândalo, tudo junto. Tudo junto, e tudo fomentando, assim, cada lado com a sua fraqueza ali, fomentando aquilo ali pra tentar te trazer mais raiva, talvez, ou desacreditar na política. Partindo daquele princípio que eu e tu temos como quase que uma filosofia de vida, vamos dizer assim, e são filosofias que a gente assumiu de uma forma natural e espontânea como consequência da caminhada, mas partindo do princípio que a gente não sabe de nada, eu tento sempre fazer o exercício de tentar entender os lados. E eu consigo enxergar lógica nas pessoas que veem no Bolsonaro uma renovação, o fim de uma era, de uma política que teve seus momentos positivos, sim, mas agora culminou na maior recessão da história do país, né, que foi o PT. Então o Bolsonaro, ele tem um discurso menos xalalá, como Geraldo Alckmin e tantos outros. Ele tem um discurso mais direto, é um cara espontâneo. Ele é mais bop, né? Tropa de elite, assim, vamos entrar na favela e vamos bagunçar geral. Bandido bom, morto. E ele fala coisas, e veja bem, ele fala coisas que eu acho que ele fala, não é nem o que ele pensa, eu acho que ele é honestão demais. Isso. Né? E, cara, a gente vive numa mídia que ela é sensacionalista. Se o cara fala, eu prefiro ter um filho hétero, e veja bem, eu acho que do que ter um filho homossexual, ele é taxado como o cara mais homofóbico do mundo, que vai assassinar homossexuais. E eu fico pensando quantos outros homens não pensam a mesma coisa, mas têm o medo de expressar esse pensamento da forma que ele fez. Né? Sim. Então, ao mesmo tempo... Não é à toa que ele venceu, né, no primeiro turno. Então assim, eu vejo que muita gente se identifica com ele, tá cansado da roubalheira, não são pessoas que são homofóbicas, as pessoas que votam nele não são pessoas preconceituosas, racistas, não são pessoas que querem abrir mão da democracia em prol de uma nova ditadura militar, não, são pessoas que estão cansadas do comando do PT. Enquanto, em contrapartida, as pessoas que são anti-Bolsonaro, elas têm medo
né? Dessa bandeira de violência contra homossexuais. E, cara, entendo os dois lados. Os dois lados. Eu não acho que um tá certo ou tá errado, mas eu acho que é preciso dar uma tirada do pé do acelerador. É preciso. É preciso se dar as mãos e caminhar junto, né? Em vez de ficar se batendo de frente um contra o outro. Claro, que também tem a parte boa do se bater de frente, né? Pelo menos a parte na política lá. Se tu não tiver oposição, tu vira ditadura, né? Sim. Então não existe democracia sem oposição. Então se um tá defendendo tal ideal, o outro tem que, com certeza, defender outro ideal. Ou bater de frente, ou falar o que tá errado naquilo. Claro, mas tudo com respeito, né? Porque oposições a gente vai ter na vida sempre. O ser humano é diferente um do outro. E deve ter, igual. Né? E deve ter. A gente só cresce quando a gente é confrontado com nossos defeitos, né? E se não tem ninguém pra confrontar, a gente acaba não crescendo. Ontem eu assisti um filme, e um filme nada a ver com política, mas vai um pouco de encontro com o que tu falou. O nome do filme é Whiplash, ou Whiplash, alguma coisa assim. Ah, o do baterista lá, ó. Isso. Muito bom. Cara, num determinado ponto, e a gente sempre cita nos podcasts filmes, né? Então prepare-se pro spoiler. Num determinado ponto, o professor do menino, ele fala: ninguém nunca entendeu o meu método, né? Que ele era um cara muito exigente com os alunos. Eu sempre quis fazer as pessoas perceberem que elas podiam ser mais do que elas achavam que podiam ser. Perfeito. Então por isso eu levava elas ao extremo. Eu entendi essa lógica no filme, e no final o resultado dele dá certo, né? Mas eu não sei se o mesmo ele é tão aplicável na nossa vida. Extremos haverão sempre, discordância sim, mas enquanto a gente não conseguir se enxergar como igual, não conseguir dar mais atenção para aquilo que nos une, nos aproxima, e não no que nos difere, a gente nunca vai conseguir fazer a utopia de caminhar juntos, de mãos dadas, numa mesma direção. Verdade. Sem respeito não vamos a lugar nenhum, né? Sem respeito a gente não vai a lugar nenhum. No mínimo respeito. Respeito é uma coisa tão... É uma palavra tão batida, mas tão necessária e tão distante da nossa vida. Respeito. Tu não precisa concordar com a pessoa, mas respeite. Respeite. Acho que também falta um pouco, além do respeito, falta um pouco de senso crítico também. Agora fazendo um apelo, assim, tem muita coisa assim, que eu vejo, coisas compartilhadas, comentários e tal, que a pessoa só copiou e colou, sabe? Ou até um comentário, alguém me comentou tal coisa e eu tô saindo replicando aquilo. E daí quando tu vai analisar o que será que realmente é aquilo ali, será que é fato, será que não é, tu vê que muita coisa é mentira, né? Hoje em dia a gente tá na era do fake news, né? Fora a política, olha quantos casos de fake news existiu. Então, de qualquer assunto. E daí eu vejo, assim, muita gente replicando, assim, tipo, tu viu tal coisa, olha que absurdo, não sei o que, daí tu vai ver, é uma mentira aquilo. Não existe porra nenhuma. Então, e na política a mesma coisa, a gente vai ver. Claro, hoje em dia, esses dias até tava vendo uma reportagem contra o Bolsonaro. E a reportagem detonando ele, não sei o que lá e tal, falando mil e uma coisas. Aí daí tu vai analisar quem escreveu a reportagem é um cara do filiado ao PSOL. Ou seja, o cara do extremo oposto, o advogado do também filiado, o partido esquerdista e tal. Daí tu vê, será que essa reportagem realmente ela tá sendo neutra ou ela tá sendo tendenciosa? Se ela é tendenciosa, já tira uma baita credibilidade do que tá sendo falado. Só que muita gente eu mesmo acabo muitas vezes lendo e não vou atrás de quem escreveu aquilo, se aquilo ali é fato, se não é fato. E acaba gerando esse fake news muito enorme, acaba gerando essa polêmica muito enorme com coisas que nem é tão grande, assim. É preciso filtro. Tem que ter, tem que ter muito filtro, senso crítico, assim, do que realmente é fato, que não é fato, o que é relevante, o que não é. É um filtro, a gente precisa fazer o filtro. Eu já consegui convencer a Dani a não termos filtro para água aqui em casa. A Dani é minha namorada. Mas pra vida a gente precisa ter. Pra vida a gente precisa ter filtro.
A gente nessa era digital, mundo contemporâneo, era da informação, acesso a tudo que é conteúdo no clique, em botar a mão no bolso, se a gente não filtrar, a gente vai absorver muita merda. É verdade. Muita coisa que não é relevante, que não faz bem e não ajuda no nosso autodesenvolvimento, né? Na nossa construção pessoal. E quando a gente não se desenvolve individualmente, a nossa contribuição para o caminho do próximo ela é nula. O que a gente vai passar para o próximo? Coisas que a gente nem sabe de onde veio? Hoje a gente está na era do compartilhamento, mas compartilhando o quê? O que a gente divide? O que a gente leva para a rua, leva para fora? Uhum. É preciso um filtro. Com certeza. Para tudo, né? Na política nem se fala. Porque, vamos colocar assim, que quem tá no poder, quem tá querendo ir pro poder, muitas vezes tá pouco se lixando pro que tu pensa, pra tua vida. E tu tá ali se matando e divulgando e fazendo campanha e não sei o quê, pra uma pessoa que nem sabe que tu existe. Com certeza. É importante que a gente entenda que o sentido de democracia, ele significa, e não num conceito literal, em que o povo elege seus representantes e não seus chefes. Com certeza. Essas pessoas que estão no poder, deputados, senadores, governadores, presidente, eles estão lá para ser a nossa representação. O povo detém o poder na ideia de democracia. Elege alguns poucos para que o faça. Mas não são chefes, não são os donos do governo, não, são representantes. Por isso que de tempos em tempos trocam, e é por isso que o nosso voto consciente ele é tão importante. E eu faço só um adendo aqui, que a gente já está chegando no final. É importante que a gente, com senso crítico e com filtro, faça eleições diárias também, porque não adianta nada falar de mentira, de corrupção, não adianta nada a gente fazer só 1 hora de programa e agora eu sair daqui e estacionar meu carro na vaga de idoso fingindo que não é comigo. Com certeza a gente xinga muito Brasília, né? Porque os políticos são isso, são aquilo, porque eles roubam, com certeza, eles roubam, são tudo isso, mas eles são um reflexo do que nós somos, né? Então, eu pergunto muita gente assim, quando fala assim, porque ele é ladrão, não sei o quê, porque ele rouba. Tá, mas e aí? E esse teu pendrive que tu carrega no teu carro? É pirata ou é original? E o filme que tu olhou ontem? Tu baixou ele ou tu olhou o original? Como é que é esse tênis aí? É original também? Como é que é? Tu tá estacionando na vaga que não pode estacionar? Então, se tu for ver, a gente tem várias atitudes do brasileiro mesmo, que a gente não tá condizente com aquilo que a gente tenta pregar, né? Nas palavras do meu pai seria: não vem pregar moral de cueca. É verdade. Muito, muito isso. Eu vejo assim, tipo, gente que esqueceu o troco. Foda-se. É a minha chance. Minha chance. Vou sair aqui com mais, esqueci onde me cobrar, então não tô nem aí. Aí é coisa assim que é o brasileiro, cara. Se tu vai indo pro exterior, assim, dos países desenvolvidos, a galera tem um outro pensamento. Teve um caso agora não, mas um caso um tempo atrás de uma família que foi pro... Agora não me lembro que cidade era. Sei lá, vou chutar aqui, Japão. Foi pro Japão e foram andar de metrô. E daí no metrô tu paga o quanto tu anda. E tu mesmo paga, tu não tem um cobrador. Cobrador é coisa do Brasil, que tem que ter alguém te cobrando, porque se não cobrar, tu não paga. E daí o cara brasileiro, tipo, não tem ninguém cobrando, não vou pagar. E daí, tipo, a filha do cara pegou e, não, aqui não é assim que funciona. Aqui tu tem que pagar pelo que tu usar. E daí, tipo, deu uma lição, assim, no próprio pai dele. Foi lá e pagou. Essas coisinhas poucas... A gente viu isso na Copa, né? Aqui na Copa do que teve no Brasil em 2014, até foi noticiado nas grandes mídias que antes de sair do estádio, os japoneses recolhiam todo o lixo que tinha no estádio, no espaço. Olha o exemplo, né? Olha o exemplo. Então, é educação pelo exemplo, né? Não por palavra, porque falar é fácil, né? Falar é fácil. Mesmo é fazer. Verdade. Bruninho, considerações finais, levando em conta que já estamos chegando aí quase que em 1 hora, daqui a pouco chegando em 1 hora aí de podcast. Podcast.
Cara, o que eu prezo sempre é respeito e o otimismo, assim, que a gente tá caminhando junto. Embora pareça tá sendo uma coisa horrível esse momento, eu acho que ele é essencial. A gente tá construindo algo por esse momento. Então, levar um pouco mais leve, assim, e entender bem o que tá acontecendo. Até porque agora, daqui a alguns dias, já tem a eleição para segundo turno. Então, para você que está nos ouvindo, para a gente consegue parar por um momento, deixar o fanatismo de lado, as paixões que nos cegam e focar no amor, né? Porque se a paixão cega, o amor ele traz clareza, traz consciência e, acima de tudo, faz com que a gente se perceba e se veja como iguais. Então, acima de tudo, por eleições diárias cada vez mais conscientes, para que mesmo no Brasil a gente consiga se comportar como um cidadão educado japonês. Bruninho, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Antônio, muito obrigado. Sempre um prazer, eu me torno repetitivo, mas sempre um prazer estar contigo. Quem quiser acompanhar o Bruno mais vezes, acessa lá radioinverso.com. Toda terça e quinta o Bruno está presente no programa do Mundo Incrível com um momento mais psíquico, reflexões super bacanas, positivas, que já desde o início foi muito bem recebido por todos os ouvintes. Então, se quiser ouvir mais desse querido Bruno Buslins, acessa lá radioinverso.com. Ao vivo, 19 às 20 horas, pelo horário de Brasília, o Mundo Incrível, terças e quintas, com um momento mais psíquico. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Valeu, Antônio. Valeu pelas palavras aí e valeu pela oportunidade. Que isso. É sempre um prazer. Tu agrega muito e o Mundo Incrível é nosso e tu sabe disso. Valeu, muito obrigado. Um beijo no coração. Parabéns pelo trabalho. É nosso, a gente faz junto. Uma coisa que me deu muita vontade agora com todas essas coisas foi fazer Varal do Amor. Olha aí. Vou fazer Varal do Amor, eu vou distribuir mensagens de amor. Eu acho que em tempos de tanta extremidade, eu acho que mensagens de amor traz as pessoas mais pro meio. Isso aí, verdade. Então é isso, fechou? Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Semana que vem tem mais podcast, então você sabe, se inscreve aqui no canal para receber todas as notificações. Fique ligado e fique à vontade para sugerir através também do site do Mundo Incrível, www.mundoincrível.com.br, sugestão aí para os nossos próximos podcasts, tá bom? Um beijo, um abraço de urso, fique bem e até a próxima. Valeu! Valeu!